A Nigéria é gigante. É o país mais populoso da África. Rico em petróleo, cultura e diversidade. Mas o que poucos mostram é que por trás da fama e da economia poderosa existe uma Nigéria esquecida, silenciada, escondida sob camadas de miséria. Uma terra onde a luta começa antes do nascer do sol e continua mesmo quando o corpo já não aguenta mais. Bairros inteiros sem infraestrutura, casas sem teto, ruas sem asfalto e uma multidão tentando viver no meio do caos. Aqui o que falta não é só dinheiro. Falta dignidade, falta acesso, falta cuidado. Enquanto alguns andam de carros de luxo em avenidas iluminadas, outros carregam água suja por quilômetros. Enquanto os jornais falam de crescimento econômico, milhões não têm o que comer ao meio-dia. Essa é a parte da Nigéria que ninguém quer mostrar. A que não aparece em comerciais, a que não entra nos roteiros turísticos, a que vive à margem e, mesmo assim, mantém o país de pé. Esse documentário é sobre ela. A Nigéria invisível, a Nigéria crua, a que sobrevive todos os dias, sem filtro, sem alívio, sem escolha. Prepare-se para ver o que poucos têm coragem de encarar, porque a realidade não se apaga. Ela grita, e agora você vai ouvir. A vida nas ruas da Nigéria é descontrole puro. Caos, barulho, pressa. Milhares de pessoas tentando sobreviver no mesmo espaço. Mercados tomam conta de tudo. São enormes, apertados, confusos. O chão é de terra batida, cheio de buracos e restos de lixo. A comida é vendida ali mesmo, no calor, no pó, no improviso. Os vendedores gritam o dia inteiro. As barracas são feitas com lona, madeira e ferro velho. Não há higiene, não há ordem, só necessidade. Não existe espaço suficiente, nem estrutura para tanto movimento. As pessoas se empurram, se esbarram, se perdem entre sacolas, fumaça e buzinas. É um caos normalizado, porque ninguém teve opção. Ao redor, tudo parece quebrado. Prédios abandonados, fios elétricos pendurados, água escorrendo pelas ruas misturada com sujeira. Crianças pequenas andam sozinhas. Umas vendem doces, outras apenas observam. Aprendem cedo a se virar, ou são engolidas pela rotina dura. A maioria das pessoas vive do que vende. Frutas, roupas usadas, peças de celular quebrado, cada um tenta tirar algum dinheiro do que sobrou. Não há carteira assinada, não há direitos. Há só uma regra: quem não corre, fica sem nada. E mesmo com toda essa bagunça, ninguém para. Porque parar significa fome, significa voltar para casa sem nada. Esse tipo de vida não é exceção. É comum em muitas regiões do país. E enquanto o governo mostra prédios modernos nas capitais, milhões seguem vivendo nessa guerra diária, onde o mínimo é luxo e a sobrevivência é rotina. Mas será que a Nigéria é só pobreza? Só fome, sujeira e abandono? Não. A Nigéria é muito mais do que isso. É um dos países mais ricos da África. Tem petróleo, tem gás natural, tem solo fértil, tem uma juventude forte, inteligente, criativa. Mas então, por que tanta gente vive assim? A resposta não está na falta de recursos, está no que é feito com eles. O problema nunca foi o povo. O problema é o poder. Ano após ano, bilhões são produzidos, mas a maioria não vê nada disso. A riqueza fica nas mãos de poucos, de políticos, de empresários, de quem já tem mais do que precisa. Enquanto isso, o povo continua com nada. O governo vive cercado de luxo, prédios modernos, carros importados, viagens internacionais, salários altíssimos, enquanto a maioria anda quilômetros por um pouco de água. Vive com medo de ficar doente, divide o pouco que tem com muita gente. Não é que o país não tem saída, é que quem comanda não olha para quem mais precisa. E isso dói. Dói ver tanta riqueza nas mãos erradas. Dói saber que a solução existe, mas nunca chega. As promessas são muitas, mas o tempo passa e tudo continua igual. Não é só injustiça, é crueldade. A Nigéria poderia ser um exemplo. Poderia alimentar, educar, proteger todos os seus filhos, mas escolheu olhar para o topo e esquecer da base. A pobreza aqui não é natural. Ela foi construída, e o silêncio de quem tem poder é o que a mantém viva.
A Nigéria não é feia, muito pelo contrário. É um país de paisagens incríveis, tem natureza viva, tem uma cultura forte, rica, única, e o povo é um dos mais inteligentes e criativos do continente. Jovens com ideias, com talento, com vontade de mudar tudo. Mas o que acontece com essa força toda quando não se tem acesso, quando a escola é longe ou nem existe, quando estudar é um privilégio, quando crescer já significa começar a lutar? Milhares de crianças nigerianas vivem essa realidade, sem livros, sem merenda, sem professores. Crescem cercadas de lixo, trabalham desde cedo, aprendem mais sobre sobrevivência do que sobre direitos. Algumas vendem comida na rua, outras carregam água. Algumas nunca ouviram falar em infância, e isso se repete, geração após geração. É como se a esperança tivesse prazo, como se a vida só valesse para quem nasceu no lugar certo. Mas e os outros, a maioria? Aqueles que nasceram em vilas sem água ou em bairros que o governo nunca visitou? Esses crescem no silêncio, sabendo que ninguém virá por eles, sabendo que precisam se virar sozinhos. E muitos até conseguem, mesmo sem ajuda, sem estrutura, sem nada. Porque o povo nigeriano é forte, é resistente, é inteligente, é incansável. Mas não deveria ser assim. Não é justo que a inteligência vire arma de defesa, que a criatividade sirva apenas para sobreviver, que a infância seja esquecida, enterrada na lama da desigualdade. Essas crianças são o futuro do país. Mas como esperar futuro quando o presente já falhou? O sistema educacional colapsou, a saúde pública desapareceu e a juventude foi deixada para trás. E o mais triste é que isso não choca mais ninguém. Viver no abandono virou rotina. E sonhar virou risco. Porque sonhar na Nigéria real é lembrar todos os dias que você tem potencial. Mas ninguém te deu chance de usar. Mesmo com tanta dor, o povo ainda está de pé. Mesmo com a falta de tudo, ainda segue em frente. Não porque quer, mas porque não tem escolha. A Nigéria real é sustentada por quem foi abandonado. Pelas mulheres que trabalham o dia inteiro sem descanso, pelos jovens que vendem o que podem na rua no calor, pelas crianças que já entendem o valor de uma moeda, mesmo sem saber ler. Aqui resistir é parte da rotina. É acordar cedo, mesmo com fome. É carregar peso, mesmo doente. É continuar, mesmo quando não faz mais sentido. O grito dessa gente não sai em jornais, não vira manchete, não aparece nos discursos. É um grito mudo, preso na garganta de milhões, ignorado por quem deveria ouvir. Mas ele está lá, em cada olhar cansado, em cada gesto automático, em cada passo no meio da poeira. Esse povo foi esquecido, mas nunca se entregou, porque quem vive nessa realidade não aprendeu a esperar, aprendeu a resistir. E é essa resistência que segura o país, não os palácios, não os planos de governo, não os dados das conferências. O que sustenta a Nigéria é o povo que o próprio país insiste em deixar de lado. Mas até quando? Até quando esse povo vai ter que se virar sozinho? Até quando vai carregar nas costas um país que não retribui? Até quando vai viver calado para que os mesmos continuem no topo? Alguns dizem que o povo aguenta porque é forte. Mas a verdade é outra. O povo aguenta porque nunca teve outra opção. A gente viu a Nigéria de verdade. Não a que aparece em comerciais, mas a que vive em silêncio e grita por dentro. Vimos crianças crescendo no lixo, mulheres se esforçando para alimentar os filhos, homens tentando sobreviver sem trabalho, sem apoio, sem nada. Vimos um povo forte, mas cansado, exausto, com o olhar perdido, como quem ainda respira, mas já não espera mais nada. E o que mais machuca é saber que não precisava ser assim. A Nigéria tem tudo. Riquezas no chão, pessoas brilhantes nas ruas. Um povo criativo, trabalhador, que faz muito com quase nada. Mas a maioria não vive, sobrevive. Arrasta os dias sem certeza do amanhã. Enquanto isso, quem tem poder vive outra realidade. Luxo, conforto, viagens, silêncio. A distância entre os que têm tudo e os que não têm nada é mais do que injusta. É cruel. O país segue em frente, mas deixa milhões para trás.
E cada rosto que você viu aqui poderia ser o de alguém com um futuro promissor. Poderia estar numa escola, num hospital, num trabalho digno. Mas está no chão, na rua, na lama. Essa dor não é só da Nigéria. É do mundo inteiro que finge não ver. É de todos nós que assistimos. E depois, seguimos a vida. Mas para quem vive isso, não tem botão de pausar. Não tem como sair da tela. A realidade continua depois do vídeo, depois da música, depois da narração. E a pergunta que fica é simples: até quando? Até quando uma criança vai dormir com fome, sabendo que nasceu num país rico? Até quando uma mãe vai ter que escolher entre comer ou dar de comer? Até quando o povo vai ser tratado como o resto, quando sempre foi a base? A gente termina esse documentário, mas quem vive isso não tem fim. E se isso não te doeu, então algo está errado. Porque a dor desse povo deveria ser sentida por todos.